mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que é um tempinho está aqui em pauta pra ser falada neste canal. Muitas pessoas me perguntaram isso em algum momento e eu achei muito importante a gente fazer um vídeo sobre isso. Eu já fiz dois vídeos aqui, na verdade, um explicando o que é paraíso astral e inferno astral e fiz um falando sobre o paraíso e o inferno astral de cada signo. Então, estou aqui para falar hoje dos signos complementares, que é uma outra coisinha à parte também, porque a gente tem o inferno astral e tudo, e o paraíso astral, não sei o quê, mas temos os signos complementares e por que eles existem. Eles estão aqui porque eles são, digamos assim, as duas metades de um inteiro. Entendeu mais ou menos? Você é uma metade, você vira um inteiro. Porque tem 12 signos no zodíaco, esses signos estão em um círculo, cada um, né, no seu devido grau. Então, essa distância a 130 graus que forma cada um vira um 360, que menina, você já sabe onde dá, né? Eu precisava fazer essa piada. Mas enfim, os signos complementares, eles são a oposição dos seus signos solares. Signos solares opostos costumam se dar bem porque pode ter os dois lados. Pode se dar bem, muito bem, porque vocês vão acabar encontrando equilíbrio nessa relação de certa maneira, então vocês vão se agregar e vão se ajudar a evoluir, vão pegar os pontos que incomodam e vão mostrar pro outro onde está incomodando e onde ele pode melhorar, mas também pode dar muito errado se não tiver equilíbrio suficiente para que vocês consigam se entender, porque infelizmente acontece das características são distintas acabarem atrapalhando um pouco, principalmente no que a gente sabe do relacionamento do dia a dia. Então, por exemplo, o ar e o fogo. A gente sabe que dá uma combustãozinha aí, mas ele pode se expandir e ficar mais forte. A terra e a água é o ciclo natural da vida, como a gente bem está familiarizado. Então, se a gente for pensar, tem coisas que elas podem dar errado pela intensidade que elas vão ter, a proporção que elas vão ter, mas se forem muito bem pensadas, podem encontrar um equilíbrio perfeito entre si, que vai realmente trazer um relacionamento bem diferente, com características muito únicas e que vai trazer uma atração incrível, enfim. Signos complementares são assim e eles podem dar um relacionamento incrível aí e inesperado, que muita gente pensa que não dá certo, mas muitas vezes pode dar certo assim e pode ser uma relação muito agregadora que vai, enfim, ter muitos frutos. E é sobre eles que eu vou falar. Então, se você quiser saber o seu, continue assistindo. Bom, antes de começar o vídeo, você deve estar se perguntando quais são os signos complementares. Bom, os signos opostos, ou seja, o que está oposto ao seu signo, na casa do zodíaco, naquele círculo que já falei anteriormente, é o seu signo complementar. Ou seja, Áries e Libra, Touro e Escorpião, Gêmeos e Sagitário, Câncer e Capricórnio, Leão, Aquário e Virgem e Peixes. Então, podemos já de antemão perceber que terão características aí bem distintas entre si. Por exemplo, Virgem e Peixes, a gente consegue imaginar um casal bem distinto aí, mas a gente pode ter certeza que vai ter muita coisa para agregar. Então, se você quer saber com detalhes do seu, continue assistindo. Bom, vamos começar com Áries e Libra. Áries é o signo do eu, é o signo é um pouco egoísta, eu posso dizer isso com propriedade, porque, né, estou falando disso toda hora aqui neste canal, e tem um ascendente em Áries, então sei muito bem como que é esse negocinho interno aqui dentro, né? E Libra é o signo dos outros, é o signo da justiça, como a gente bem conhece. Juntando isso tudo, vai dar um pouquinho de estresse por ariano, em tentar entender a mente desse libriano, de ai, minha nossa, para de tanto de ser altruísta, vamos lá fazer isso. E o libriano vai trazer essa ponderação pro ariano de calma, pensa sobre, depois você age. Que são duas coisas que realmente vão se imbricar muito no dia a dia, mas que vai fazer, por exemplo, o libriano perder o medo de agir e tomar uma atitude quando ele precisar tomar uma atitude naquele momento de decisão que a gente sabe que o libriano passa, e vai trazer um pouco mais de calmaria e pesar pro ariano. Ou seja, vai ser uma combinação muito boa de fogo e ar, que vai traduzir toda essa condição que a gente sabe natural do ariano impulsivo, de brigar e fazer acontecer, e o libriano indeciso, que não sabe muito bem qual atitude tomar, e os dois num caminho de, ok, vamos encontrar um meio termo, vamos encontrar aqui uma balança, né, já que o libriano é o equilíbrio, ele vai acabar também se reerguendo nessa questão do equilíbrio, na questão de se balancear também em relação a atitudes, e vai ser ótimo para essa concentração dos dois ficarem realmente unilaterais, porque vai ser ótimo, vai ser um relacionamento que vai agregar muito em sentidos de emoções para os dois, principalmente emoções. Libra trazendo esse lado mais sensato de tomar atitudes do tipo, vamos pensar no todo, olha aqui, vamos ter calma para entender que está acontecendo isso, isso e isso, tais pessoas vão ser impactadas com isso,
Em contrapartida que o libriano tá eufórico pra resolver a qualquer momento, com aquela agressividade do ariano chegar e dar a cara a tapa e fazer acontecer. Vai ser bom para os dois se equilibrarem e trazerem esse tipo de sincronia pro casal. E é até interessante que quando eles conseguem aprender um com o outro, eles vão conseguir refletir muito mais sobre a situação antes de tomar qualquer atitude, antes de agir e sair por aí completamente focado no exclusivo desejo deles e sem exageros, sem coisas do tipo que geralmente seriam muito propensas para um relacionamento como esse. Então, se você encontra um equilíbrio, você vai ter um relacionamento duradouro com uma pessoa que vai te entender e vai te agregar profundamente nessa relação. Então, apesar da falta de paciência do ariano, o equilíbrio do libriano vai conseguir traduzir muito esse relacionamento. Enfim, se você está se interessando por um ariano e é de Libra ou ao contrário, eu admito que é uma boa combinação, viu? Eu gosto muito, eu acho que dá certo. Touro e Escorpião. A atração desses signos é quase que imediata. A gente sabe, se você é taurino, se você é escorpiano, você provavelmente já se envolveu com uma pessoa desse signo na trajetória da sua vida, porque realmente a atração é muito forte. Esses signos, eles combinam uma cruz, porque eles definem uma cruz, porque eles fazem parte dos signos fixos, ou seja, a atração é imediata justamente por a astrologia ensinar isso e mostrar para nós que é completamente estudado justamente pela posição que vocês estão dentro dos astros. Mas, tirando isso, a possessividade e a intensidade de Escorpião vai atrapalhar um pouquinho e bater muito de frente com o desejo de segurança e calmaria que o touro tem. Porque o taurino, ele é uma pessoa muito centralizada, focada, enraizada, aquele negócio teimoso. E o escorpião, ele é muito intenso e vai pelo momento e não sei o quê. E isso pode bater um pouco de frente nessa hora da relação e pode criar alguns atritos que vão ser inevitáveis para essa relação se construir degraus. Talvez a falta de paciência de vocês dois no início, de entender que vocês são diferentes, façam com que essa relação termine antes mesmo vocês chegarem a esse ponto da maturação exata da relação. Mas se tiver paciência, com jeitinho, for entendendo os percalços que essa relação vai ter, mas os frutos que você vai conseguir colher depois, vai dar super certo e vai por mim que vai dar super show. E essas instabilidades, nos momentos de crise, por exemplo, o escorpiano, ele vai começar a reagir de maneira vingativa e eu preciso e tal, e não pode ser, eu vou tomar. E aí o taurino vai reagir de uma maneira mais silenciosa, de uma maneira mais tranquila até, e vai se afastar um pouco. E por isso que talvez esse relacionamento não consiga maturar. Mas se nesse momento de impasse que vocês estiverem, conseguirem construir uma relação sólida, que tudo bem, a intensidade está batendo, a calmaria tá vindo, a zona de conforto tá chegando no taurino ali, que ele tá querendo sair dali correndo, e esse escorpiano não vê a hora de matar ele pela vingança que ele tá planejando já, se vocês passarem por essa fase e conseguirem atingir o grau de uma relação madura e estável, vocês vão ver que vocês vão ter ótimos momentos de entendimento de como casal. Por exemplo, o touro, ele precisa de alguém que dê segurança e traga emoções assim, digamos, seguras para ele. Ele precisa sentir essa segurança, esse conforto de estar ali naquele ambiente. E o escorpião precisa que você prove lealdade para ele, que você prove que você está nesse relacionamento para ficar, independente de situações difíceis, X, Y, Z, vocês vão conseguir passar por esse momento. E o escorpião precisa de uma relação mais com alma e não matéria. Então isso vai ser muito bom também para tirar esse lado materialista que o taurino tem, tão apegado e firme ao objeto, coisas, e ele começa também a se adaptar a relações que tenham de fato sentimento e se conectar com aquilo que realmente é a essência do relacionamento. Então vocês vão acabar se conectando de maneira tão profunda que um ou outro vai conseguir se entender como ninguém, vai ser aquele relacionamento que de longe você consegue ler a cabeça do outro. Enfim, eu já falei que indica esse tipo de relacionamento, né? Mas não custa falar de novo. Gêmeos e Sagitário. Tem pessoas que concordam com essa combinação e tem pessoas que discordam. Eu particularmente amo essa combinação. É uma combinação muito boa porque o geminiano, ele traz um tipo de leveza pro sagitariano, que, vamos ser bem sinceros, é mandão demais, que precisa. É um relacionamento muito bom justamente porque são signos muito alegres, muito predispostos a tudo, então sempre parte do rolê vai dar certo justamente por isso. Porque, por exemplo, uma combinação de Sagitário com Virgem geralmente não vai dar certo. O virginiano, ele é um pouco mais controlador de um jeito que o sagitariano não gosta. E o geminiano não tem isso muito. E o sagitariano, às vezes, ele fala as coisas de maneira muito impulsiva e mete mesmo as caras e não sei o quê. E essa pluralidade de responsabilidades, ideias, compromissos, e vamos dialogar, e vamos conversar, e vamos fazer as coisas acontecerem, podem afastar um pouco esse signo de Gêmeos, que não gosta muito de manter raízes aí, digamos assim, que gosta de ter um diálogo, conversar, e vamos discutir a relação aqui. O sagitariano não, ele já ama isso. Então, vai trazer um pouco de equilíbrio em relação a isso, justamente pelo geminiano não conseguir se manter tão
focado ali na mesma coisa e, apesar de ser muito comunicativo, não conseguir ter relações, digamos, profundas e só meio superficiais, justamente por não querer ter o detalhe das coisas, se apegar muito ali às coisas. O sagitariano vai trazer um pouco mais isso pra ele. Apesar de ser um signo do fogo, ele vai querer talvez, o jeito de que eu digo mandão é de querer conversar e fazer isso de uma maneira sarcástica, enfim. O geminiano ele vai trazer essa leveza e versatilidade na hora de se comunicar com o sagitariano. Então a comunicação vai ser muito mais tranquila, ele vai conquistar esse zelo, essa tranquilidade emocional no relacionamento e vai trazer também um pouco a abrangência de pensar do sagitário. Então o sagitariano que às vezes é tão condicionado a ter uma ideia, um ideal do início ao fim, que não pode mudar, que não é nada mutável, o geminiano vai trazer essa ideia para o sagitariano. Por ser um signo tão mutável e que muda constantemente de ideias e de padrões, vai trazer essa familiaridade pro sagitariano. E isso vai ser ótimo, porque vai ter um interesse tão profundo e genuíno nos dois que eles vão amar ter esses tipos de discussões, mas isso depois de conquistar um equilíbrio. No início pode ser que o geminiano suma de vez em quando e deixe o sagitariano vendo moscas e ué, não entendi nada, o que esse cara tá fazendo, o que essa menina tá fazendo aqui. Mas vai ser ótimo, porque depois que passar por essa fase do estamos nos conhecendo, estamos entendendo quais são nossas prioridades e tudo mais, vai ter uma relação muito bacana, de muita troca e principalmente de aprendizados infinitos, porque realmente o sagitariano, quando tá predisposto a aprender, o geminiano tá predisposto a entender que tudo bem criar momentos que vão ficar marcados assim para sempre, é uma ótima sincronia, é uma ótima troca de ideias, é uma ótima evolução conjunta, por trazerem essa mistura que eu disse do fogo e do ar, de se expandirem como força, expandirem como união e trazerem os pontos que precisam de melhoras, melhorando exponencialmente. Então essa é a minha dica de relacionamento, assim, que eu acho que pode começar de maneira um pouco despretensiosa, mas que vai dar muito certo. Câncer e Capricórnio. A quantidade de pessoas que eu já vi aqui falando, eu sou canceriana, me envolvi com um capricorniano, ele era muito seco, ele era horrível, isso, aquilo. Ou um capricorniano chegando, nossa, me envolvi com a menina de câncer, ela era muito dramática. Mas é porque vocês não deixaram esse relacionamento criar estruturas e bases fortes o suficiente para vocês passarem por esse momento de conhecimento. Quando vocês estão nessa fase de conhecimento, de relacionamento começando de lua de mel, é tudo muito lindo, eu sei que é. Mas depois no dia a dia, realmente, a praticidade do capricorniano deixa o canceriano frustrado por não ter o que ele precisa de carinho e afeto. Mas na verdade é porque o capricorniano, ele realmente é referência nesse negócio de ser prático na tomada de decisões, ideias e tudo na vida dele. Então quando ele encontra alguém que é muito ligado na emoção e muito ligado, câncer é regido pela lua, né, gente? Planeta da emoção. Então realmente faz sentido o canceriano ser tão sentimentalista, mas o capricorniano tem muito impasse para entender isso, e o canceriano às vezes pensa que o capricorniano é esse coração de gelo, pedra, que não tem sentimentos, não liga pra mim, isso, aquilo, mas na verdade não é bem assim. E eles podem se irritar muito nessa oposição. E é um relacionamento que, se você não tem a paciência do início, ele tem muita tendência realmente a dar um fracasso. Então é um relacionamento que eu diria pra você apostar e mergulhar de cabeça, mas eu já perguntaria agora de antemão, o quanto você está predisposto a entender que as coisas não vão ser do seu jeito. Porque vocês dois querem muitas coisas do seu jeito. Um de um jeito muito prático e o outro de um jeito muito sentimental. Então, o quanto vocês estão dispostos a deixarem isso de lado e aprenderem um com o outro. Porque depois que vocês encontram um equilíbrio entre si, quando esses dois signos complementares se unem e formam um casal porreta de bom, gente, não tem o que discutir. Porque o lado manso que o canceriano traz para a vida do capricorniano, de pensar as coisas de uma maneira com um pouco mais de sentimento, um pouco menos de razão, é impressionante. Ele vai trabalhar mais leve, ele vem a vida de um jeito um pouco mais tranquilo, porque o capricorniano, com essa segurança e amadurecimento, também traz muitas características da relação que precisa disso. O canceriano também precisa de um toque de, calma, não precisa chorar por tudo, vamos aqui pensar com clareza, a gente vai amadurecer isso aqui, a gente vai ter tal resultado. O canceriano precisa muito disso também. Então, quando você traz a leveza para um coração capricorniano tão ferro e fogo, e quando você traz amadurecimento, tomada de decisões fáceis pro canceriano, gente, é uma combinação incrível que pode crescer muito e dar muito certo. Só que, mais uma vez eu digo, precisa ter essa predisposição a entender que talvez um ou outro saia magoado de vez em quando, e que vocês vão ter que ter a paciência para passar por esses momentos difíceis que vão trazer certo pesar na relação, mas não deixem desgastar essa relação. O canceriano, ele tem um pouco esse negócio de criar um pouco de mágoa e ficar maturando ali a mesma coisa há muito tempo, mas o capricorniano pode trazer leveza até nisso, de tipo, olha, a gente já passou por isso, a gente já resolveu, vamos seguir em frente? Então é só isso que precisa, dá paciência. Depois que conquista ela, gente, é um relacionamento de muito sucesso. Vai por mim. Aquário e Leão.
essa combinação tem grandes chances de dar errado se ela for para um ponto de partida que, sabe quando você tá descendo uma descidinha e ela vai embaixo, ladeira abaixo? Se você não tomar precauções inicialmente com esse relacionamento, ela vai ladeira abaixo, com certeza. Mas por quê? O leonino mandão do jeito que é, né, meio controladorzinho, como a gente bem sabe, que gosta de mandar, desmandar nos outros porque ele é o rei da selva, não vai se dar muito bem com esse aquariano que é muito livre e que não se permite ser mandado por ninguém, e não se permite ser contrariado nem ditado por ninguém. Então, se o atrito entre vocês dois piorarem, você vai ter um leonino mais dominador e um aquariano cada vez mais apático com essas situações de mandar e desmandar. Então, às vezes a gente vê uma pessoa de aquário, por exemplo, brigando com uma pessoa do signo de fogo justamente por isso. Porque as pessoas do signo de fogo, no geral, têm essas características mais mandonas e mais, sabe, o ariano, o sagitariano, gosta de mandar, gosta de controlar um pouquinho. E o aquariano, ele não é, ele é muito livre, ele é muito predisposto a viver tudo. Então, às vezes, isso vai ser um impasse muito grande no relacionamento de vocês. Mas aí é que tá. Se vocês construírem uma relação forte, que vai passar por esses momentos e que vocês vão conseguir construir um relacionamento saudável, com diálogo, honesto e sincero, gente, vai ser um relacionamento que vai, ó, voar. Mas enquanto isso, um ponto que pode piorar essa relação é que vocês dois têm muita chance de ser bem diferentes para lidar com sentimentos. Eu sei que vocês dois, o aquariano então a gente nem precisa comentar, né? Mas o leonino até talvez seja um lado novo para as pessoas que estão vendo esse vídeo. Ele não gosta muito de falar sobre o que ele tá sentindo, ele é uma pessoa realmente que demora muito pra mostrar o que sente e pra se entregar numa relação. E o aquariano, muito mais. Então, as pessoas vão ter muito impasses pra se falar dos sentimentos de vocês. E é aí que eu falo mais uma vez do diálogo saudável que vocês podem construir. Porque a partir do momento que vocês criarem isso, você vai ter um leonino muito disposto a aprender, altruísta, que vai estar sempre disposto a se entregar nesse relacionamento, enxergar um relacionamento como algo que ele pode aprender demais. E o aquariano, que vai estar muito mergulhado, que quando mergulha, mergulha mesmo nesse aquário aí, encontrar uma pessoa que vai iluminar ele, que vai inspirar ele, que vai trazer reflexões que ele mesmo não tinha pensado, e ele como aquariano vendo isso vai falar, caramba, olha que pessoa muito bacana que eu tô aqui junto, que tá me ensinando coisas que eu nem imaginava, porque uma coisa que o aquariano ama é aprender, e ele sempre tá mergulhado em vários assuntos, como a gente bem sabe. Então, se você tem um leonino que orienta o aquariano a seguir o seu caminho de uma maneira mais clara e trazendo ideias e diferenciais para sua vida, e você traz clareza nos sentimentos e uma pessoa que vai trazer uma visão mais altruísta e com mais compaixão da coisa para um leonino, a gente é uma combinação muito boa que tem tudo para dar certo se você sabe como ponderar esses momentos de mandar um pouco menos e entender um pouco mais. Eu acho que essa combinação é muito boa com um diálogo saudável. Mas só se tiver muitas conversas e muitos momentos desse de vamos entender, porque senão vai ser só a briga do início ao fim, porque realmente não vai se explicar de imediato, assim, se você tentar só fazer acontecer. Então, essas são as minhas dicas. Por último, Virgem e Peixes. Virginianos, aqueles que nós bem sabemos, perfeccionistas e os práticos do zodíaco, versus os sonhadores e emotivos do zodíaco Peixes, realmente é uma combinação que a gente pensa, será que isso dá certo mesmo? Como eu disse no início do vídeo, as pessoas ficam muito tendenciosas a achar que isso não pode dar certo. Mas é que tá. Apresentar um lado sonhador e emotivo para um virginiano perfeccionista e prático tem chances muito boas de trazer uma relação que os dois vão aprender demais e vão estar dispostos a aprender demais, o que é incrível, porque o virginiano é uma pessoa muito disposta a aprender, o pisciano também. Então, se a gente une essas duas categorias que estão dispostas a aprender, estão dispostas a se comunicar, esse relacionamento tem chances de dar certo do início ao fim. E é aí que tá a grande relação. Quando você vê um pisciano que se sente incapaz e tal, o virginiano, ele vai acabar ficando exausto por sempre ter que cuidar do outro. E aí, quando isso acontece, as fraquezas dos dois vão acabar sendo traduzidas muito mais rápido. E aí que vem os grandes impasses dessa relação. O pisciano, ele vai se recolher no mundo dele, ele vai entrar naquele peixinho dele e não vai querer sair. E o virginiano vai cada vez mais querer impor e controlar uma situação ali que ele não tá podendo controlar, porque não tá no alcance dele de controle, porque ele basicamente tá fazendo isso sozinho. Porque o pisciano não tá mais entendendo o que ele tá fazendo e já tá no mundo dele, porque o pisciano tem um mundo próprio dele. E se o virginiano não percebe que esse pisciano tá entrando, tá recolhendo mais cada vez naquele mundo, e não tá percebendo que se tornar cada vez mais controlador e cada vez mais prático tá se afastando, aí que vem esse relacionamento que pode se enfadar muito fracasso se não tiver uma relação boa e construída entre os dois, que vocês podem encontrar um caminho saudável de conversar sobre isso e começar a entender o sentido do relacionamento de vocês. A partir do momento que vocês escutam o sentimento uns dos outros e entendem o que o outro quer e o que o outro espera e vice-versa, vocês vão atingir o equilíbrio. O pisciano, ele precisa principalmente desse controle emocional.
Então, vai ser perfeito para ele encontrar um virginiano disposto a ensinar isso para ele. Mas, em contrapartida, o virginiano vai precisar ter a paciência de não querer controlar uma pessoa que tem um mundo próprio e mostrar para ele que tudo bem, ok, vamos se deixar levar um pouco mais pela emoção. Porque eu sei que o virginiano, como signo da Terra, sempre vai estar muito tendente a tomar só decisões práticas e determinadas e objetivas, e é isso e ponto. E o pisciano não, ele tá aqui para justamente pegar esse mundo todo prático, formado em planilhas de Excel do virginiano e fazer assim, ó. E aí o pisciano vai mostrar que tudo bem ver a vida de um outro jeito, tudo bem ele se permitir sentir emoções e dar bom dia pro sol e abraçar uma árvore. E o pisciano também vai se olhar e falar, bom, onde que eu posso estruturar e organizar minha vida de uma maneira melhor e onde eu posso dar melhores resultados com isso. Estão entendendo como a combinação pode ser muito boa e muito grandiosa para os dois? É a questão da comunicação. Quando você exerce comunicação, seja em qualquer relacionamento, com qualquer signo, meu bem, ela só tende a crescer exponencialmente e trazer grandes resultados e frutos lindos para o seu relacionamento, que tem tudo para dar certo se você souber convivê-lo. Enfim, é isso. A minha dica é: conversem, tenham paciência um com o outro. Depois disso, só sucesso. Bom, e esses foram os signos complementares aqui do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu abordei de uma maneira um pouco diferente, justamente pra gente trazer, tipo, os prós e os contras dessa relação, pra gente entender realmente que nem tudo são flores e que não é porque vocês são opostos que vocês vão se atrair e fazer esse relacionamento dar certo de primeira. Não, muito pelo contrário. Tem muitos pontos aí que devem ser trabalhados já de bate-pronto pra que esse relacionamento tenha cada vez mais frutos e que vocês consigam ter cada vez mais entendimento entre si. E muito bom nesse relacionamento com signos complementares é que você vai descobrindo cada coisa sobre si mesmo que você nem fazia ideia que podia aprender mais sobre si, melhorar mais sobre si, conquistar cada vez mais espaço dentro de si. Tipo, é muito bacana porque vocês evoluem muito juntos no relacionamento complementar. Eu já me relacionei com geminianos, eu admito que sim, é um relacionamento que tem muito percalços. Eu, como sagitariana, digo isso, mas quando você encontra o equilíbrio, os dois acabam traduzindo as ideias juntos como um uníssono, esse relacionamento só tem chances de dar certo. Então, essas são as minhas dicas, esses são os signos complementares. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma coisa que você passou aí com signo complementar, ou alguma dúvida, qualquer coisa que vai agradar aqui no comentário, enfim, comente, vamos trocar ideias, vamos nos comunicar, né? Porque isso foi o que eu mais falei nesse vídeo. Então, é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E eu fico por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau!